Uber enlouquece com o fim da CPI. Meu nome é Marlon, sou vereador aqui na cidade de São Paulo, eleito pela classe dos motoristas de aplicativo e sim, ontem foi o último dia da CPI. E pasme, tava a Globo filmando, recém tinha começado ali a audiência, a gente nem tinha lido o relatório final ainda, quando a repórter da Globo já estava dando uma nota da Uber dizendo que o relatório era vazio. Vazio tá o tanque de combustível do motorista, vazio tá a geladeira do motorista, vazio tá o bolso do motorista, é isso que tá vazio. O relatório não, o relatório tem um monte de provas dizendo os abusos que os aplicativos cometem com os motoristas. E fica até o final desse vídeo para entender o que tem nesse relatório e qual vai ser os próximos passos agora com o fim da CPI. Vamos lá, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei nessa casa, depois de eleito, foi conseguir instaurar a CPI dos aplicativos. E qual é o objetivo real de uma CPI? Vai se frustrar aquele cara que achar que a CPI eu vou mandar prender alguém? Vai se frustrar o cara que achar que eu vou fazer a Uber pagar uma multa? Vai se frustrar você que achar que simplesmente a taxa da Uber vai mudar instantaneamente por causa da CPI? Se você acha que a CPI ia mudar na hora ali o comportamento da Uber, você estava com uma visão errada de qualquer CPI, tá? A CPI é uma comissão parlamentar, ou seja, os vereadores aqui da Câmara Municipal, de inquérito. Inquérito é uma investigação. E é a primeira vez que isso foi feito no Brasil, justamente para botar no papel, para provar todos os abusos que os motoristas sofrem. Eu sei que você que é motorista sabe que sofre. Eu sei como sofre. Eu já trabalhei muito como motorista. Eu sei o quanto a gente sofre. E não só os motoristas, os entregadores de aplicativo também. Só que não adianta só o motorista saber. Políticos têm que saber. Juízes, desembargadores têm que saber. Ministério do Trabalho tem que saber. Presidente tem que saber. Prefeito tem que saber. Governador tem que saber. Até o passageiro precisa saber. Somente com todo mundo sabendo é que começa a trabalhar a mudança. Então a CPI conseguiu com sucesso esse objetivo. Dar luz a esse problema e fazer com que todo mundo agora saiba quais são as reais condições dos motoristas e entregadores de aplicativo. Vou dar destaque agora aos principais pontos do relatório. Em relação a Uber e 99, existem dois pontos principais. Uma é sonegação de impostos e a outra é justamente a relação de trabalho com o motorista de aplicativo. Na sonegação de impostos, ela usou os motoristas da cidade de São Paulo para sonegar imposto. E isso a gente deixa bem claro no relatório. Os motoristas foram vítimas por causa da tentativa de sonegação de imposto da Uber e da 99. Afinal, eles não mandavam para a prefeitura o cadastro dos motoristas, só para não pagar o preço público, os 10 centavos por quilômetro. Esse é um dos principais pontos do relatório que mostra o mesmo comportamento que a Uber tem no exterior, por exemplo, também na mesma linha de sonegação de impostos. Já nas relações de trabalho, a CPI conseguiu comprovar e documentar os principais abusos. Dentre eles, talvez o principal aí, as taxas abusivas e variáveis. Uma empresa que intermedia um serviço, ela não pode ter uma taxa variável e cobrar 40%, 50% de taxa. Não existe intermediação de serviço nenhum no mundo que fica com 50% de taxa. E isso é bem explicado nesse relatório. O relatório deixa claro que o motorista é chamado de autônomo, mas exigido como empregado. Afinal, os algoritmos dos aplicativos têm controle sobre os motoristas, sobre os entregadores também. Recentemente, a Uber impôs um novo contrato de trabalho para o motorista e nem dá a chance do motorista ler. Ou tu aceita agora, ou tu nem trabalha. Todo esse jeito abusivo da Uber e da 99, em alguns casos também, com os motoristas, foram documentados nesse relatório. Aí depois a Uber vem dizer que o relatório é vazio. Você que assina esse canal, que é motorista de aplicativo, sabe que tudo isso é verdade, mas ela tenta desconstruir isso na mídia. Inclusive a Uber tem a cara de pau de chamar de autônomo alguém que não pode nem precificar o seu próprio trabalho. Eu nunca vi uma pessoa autônoma, um trabalhador autônomo, não precificar o seu próprio trabalho, porque no final das contas é a Uber que impõe o quanto que o motorista ganha. Inclusive ficou provado no relatório que ela tentou ludibriar isso, enfiando uma cláusula lá no contrato que nem é possível. Tem uma cláusula no contrato lá da Uber que dizia que o motorista podia cobrar o que quisesse das corridas, e a gente sabe que isso é uma mentira. Isso ficou provado pela primeira vez, gente. Pela primeira vez ficou provado esse tipo de abuso da Uber com os motoristas. Além desse ponto de relação de trabalho que foi colocado de forma exaustiva no relatório, também foi colocado outros abusos, como por exemplo promoções falsas. A gente sabe que os aplicativos às vezes fazem promoções que a gente não tem nem como verificar se a gente está cumprindo com os requisitos que eles impõem nas promoções. Como por exemplo, tem que ter uma taxa de aceitação de 80% na última semana, sendo que o aplicativo não dá essa informação pra gente. E aí é muito fácil eles mentirem depois dizendo que você não cumpriu com aquele requisito. Tudo isso está no relatório. Está no relatório também a falta de segurança para os motoristas. As contas fakes de passageiros que colocam os motoristas
motoristas em perigo. E também não poderia deixar de constar contas fakes de motoristas que colocam passageiros em perigo também, porque os aplicativos não têm responsabilidade nem com os motoristas, nem com os passageiros. E falando especificamente de entregadores de aplicativos, teve dois pontos do iFood que foram cruciais, que estão documentados no relatório. O primeiro é o abuso dos operadores logísticos, os chamados OLs, na relação de trabalho dessas empresas de fachada com os entregadores, e também sobre o iFood usar empresas de publicidade, internet ou até pessoas físicas num evento para desmontar manifestações, para acabar com manifestações. Tudo isso foi escrachado, documentado no relatório. E agora com o relatório montado, quais são os próximos passos? O relatório montado, documentado, orienta novas regulamentações, seja a nível municipal, estadual, federal. Então agora com o relatório eu tenho argumentos para trabalhar numa nova lei municipal aqui na cidade de São Paulo, porque agora com o que foi comprovado no relatório final, eu tenho um argumento para a gente colocar uma nova regulamentação na cidade de São Paulo a favor do motorista. Porque agora tudo que eu colocar na lei eu consigo justificar. Não, no relatório da CPI foi identificado isso, por isso que a gente vai ter que fazer isso. Tudo fica amarrado, tudo fica justificado. Só que eu acho que o Brasil inteiro tem que ser beneficiado com o relatório dessa CPI, não só a cidade de São Paulo. Por isso eu vou levar esse relatório para o governo federal, para o Ministério do Trabalho, para outros deputados, para outros senadores, para a nível federal a gente traçar uma regulamentação boa. Eu não fui eleito deputado federal, mas não tem problema. A gente vai trabalhar em parceria com alguém para levar esse ponto para lá. Agora tem argumentos comprovados, porque até outros deputados que tentaram fazer leis federais, a Uber ia lá, mandava um representante, falava um monte de mentira e aí desmontava a lei que estavam tentando fazer. Agora não tem mais como o aplicativo mentir, está comprovado em relatório. Então a minha expectativa para 2023 é que vai ter um rebuliço nesse mercado de transporte e entregas por aplicativos, principalmente no combate dos abusos com os motoristas e entregadores de aplicativo. E a minha ideia é tudo que a gente conseguir fazer aqui na cidade de São Paulo, que isso expanda, reflete para todo o resto do Brasil. E deixo por fim aqui o meu agradecimento, isso mesmo, meu agradecimento a você, motorista de aplicativo, que acompanhou, me incentivou e me ajudou até com material para mostrar nos slides, para mostrar nas audiências. Tudo que vocês mandaram para mim a gente aproveitou, colocou em relatório, as coisas mais abusivas a gente colocou no telão, enfim. Muito obrigado a todos vocês que participaram junto com a gente nesse relatório, nessa CPI. Esse foi o vídeo de hoje. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!